Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite. Uma psicóloga, ela é uma chamada Diana Baumrind é o nome dela. Ela lançou ali 4 estilos de paternidade, né? Falando sobre cada um deles, foi muito legal. O primeiro estilo é os pais que são autoritários, né? São controladores, exigem obediência, nem consideram o ponto de vista da criança. Quem manda é o pai e a mãe, né? O outro tipo são os permissivos, que são amorosos, mas não tem nenhum controle, cara. Não tem regra, vale tudo. O outro tipo são os pais suportivos, que aí é legal, sabe? São firmes, mas são amorosos, incentivam a independência, mas impõem limites para a garotada. E o outro tipo é o tipo negligente, né? Que não está nem aí, não está envolvido, não está nem interessado no que acontece com os filhos, né? E aí, em 1969, um sujeito chamado Ren Jinot lançou um livro que foi um best-seller mundial chamado Entre Pais e Filhos. E nesse livro, em 1969, ele lançou um conceito interessante, que é o conceito dos pais helicópteros, né? O que são esses pais aqui, cara? São aqueles que ficam voando em torno dos filhos, sabe? Acompanhando o filho o tempo todo, super protegendo, evitando que os filhos sofram qualquer tipo de ameaça da sociedade. Então, eles estão o tempo todo conectados ali. E ele falava o seguinte, cara, isso aqui, a princípio, pode parecer interessante, mas pode trazer alguns problemas, né? E ele fala, onde é que esses caras atuam? Onde é que tem pais assim? Esses pais atuam com crianças muito pequenas, né? Então eles vão lá porque, olha, evitam que a criança caia, estão o tempo todo preocupados, ela vai se machucar. Eles estão o tempo todo preocupados e não permite que a criança brinque sozinha, porque ela pode se machucar. Eles estão pedindo para o professor relatório, como é que a criança está indo, o tempo todo acompanhando de perto. Não incentivam a independência para o desenvolvimento da criança. Então, criança pequena tem que ser super protegida. Os pais estão o tempo todo em cima. Mas não para por aí. Esses pais continuam. Na escola primária, o que eles fazem? Vão falar com o administrador da escola, pedindo aquele tipo de professor, falando contra outro professor, porque tá judiando do filho dele, né? Vão escolher os amigos com quem que a criança pode andar. Eles vão inscrever as crianças em atividades sem consultar, saber se a criança gosta ou tentar convencê-la aí ou não, né? Complementam a lição de casa, não deixa a criança levar o projeto sem dar uma passada de olhos ou ajudar a terminar o projeto, e não deixa a criança resolver os problemas por conta própria, né? Mas não para por aí, vai adiante. Quando chega na adolescência e além da adolescência, e vai muito além da adolescência, esses pais não permitem que o filho faça escolhas que a idade dele exige que ele faça, né? Envolvem excessivamente no trabalho acadêmico, nas atividades extracurriculares, para proteger, para a criança não sentir o gosto amargo do fracasso e da decepção. Entra em contato com o professor quando o moleque leva nota baixa, por que meu filho está tomando nota baixa, né? Intervém quando tem desentendimento com amigos, com colega de trabalho, até com o empregador, os caras vão ver o que está acontecendo, o que está fazendo com meu filho, né? Cara, isso aqui é um problema. É um problema que pode ser causado por algumas coisas. Ele pode ser causado porque os pais, naturalmente, têm medo sobre o futuro do filho. Cara, eu sei que pode acontecer alguma coisa ruim agora que tem um reflexo futuro lá na frente. Então, por medo do futuro, de consequências agora no futuro, eu super protejo meu filho. Ou então os pais ficam ansiosos, né? Estão ansiosos, ficam emocionalmente acabados quando vem o filho fracassar. Não pode ver um filho magoado, não pode ver um filho desapontado, que ficam desesperados. Então, por essa ansiedade, eles vão super proteger. Também pode acontecer porque pais, o próprio pai se envolve na realização. Um filho bem realizado, um filho bem sucedido, é um sinal de que o pai também, o pai e a mãe são bem sucedidos. Então, por esse propósito do sucesso do filho, o pai quer super proteger para que ele dando certo, eu como pai dei certo também, né? Tem uma compensação, cara, eu fui maltratado quando era criança, cara, meus pais não me deram atenção, então eu não vou deixar que meus filhos passem por isso. Logo, eu vou dar a eles toda a atenção que eu não tive com os meus pais, né? Isso pode vir a super proteção, né?
Pressão de pares. Então, pais que andam com outros pais, que são pais helicópteros, não querem mostrar para aqueles pais que eles tratam mal os filhos. Então, naturalmente, passam também a superproteger os filhos para mostrar para os outros que eles também estão alinhados com essa ultraproteção das crianças. Então, dá para entender por que pais agem nesse sistema de superproteção, né? Tem algum benefício nisso? Tem, cara. Um benefício muito claro para pais. Então, pais que estão ultra envolvidos na vida dos seus filhos estão felizes, cara. Tô aqui, tô importando, eu causo impacto. Que legal, isso é muito bom para os pais. Mas será que é bom para os filhos, né? Será que isso aí não causa nos filhos algum tipo de consequência? Causa, cara. E tem consequências que são complicadas. Podem fazer com que a criança desenvolva uma baixa autoconfiança e baixa autoestima. Baixa autoconfiança porque ela não precisa resolver problemas. Papai e mamãe resolvem, né? Ela não sofre o assédio da sociedade. Papai e mamãe não deixam, né? Ela não quebra, ela não sente o gosto amargo do fracasso. Papai e mamãe não deixam. Eu me lembro de uma história, quando eu vi uma entrevista do Aranha, lá, o Anderson Silva, quando ele campeão do UFC, o lutador, o maior campeão do UFC, nunca tinha perdido, e ele vai e perde uma luta por Chris Weidman. Aquela luta que ele tomou um murro na ponta do queixo, caiu e perdeu o título, e foram entrevistá-lo, né? Anderson, como é que você tá? Ele falou, bom, agora eu sou lutador completo. Porque agora, além de todo o lado da vitória, eu também sei o que é perder, né? Então, essa história de sofrer, de errar, de quebrar a cara, de sentir o gosto do fracasso, tem um componente fundamental para preparar a gente para o futuro, criar uma casca grossa, né? Então, quando papai e mamãe não deixam, o resultado que eu tenho é uma criança incapaz de lidar com o não, de lidar com o fracasso na vida, né? Isso é complicado. O que a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa, né? Então, como pai, como mãe, primeiro, pensar nos efeitos a longo prazo disso que eu estou fazendo. Então, essa minha super proteção vai causar o quê no longo prazo, né? Eu quero um filho dependente ou independente? Se eu quero independência, cara, ele tem que soltar para o mundo. Ele tem que ir para o mundo, né? O que eu tenho que fazer, cara? Eu tenho que lutar contra o meu desejo de intervir em cada coisa. Cara, eu sei que eu não vou deixar ele errar. Não, cara, deixa ele errar. Deixa doer, né? Deixa ele quebrar a cara, porque a lição está ali. A lição não está na superproteção, né? Deixe que ele tome decisões, mesmo sabendo que vai dar errado. Na hora que ele sentir o erro, ele vai sentir o gosto do fracasso, e aquilo é uma lição aprendida, né? Então, as dicas, né? Não intervir quando tiver desentendimento com amigos, colegas, com a chefia, com o irmão, irmã, eles têm que se entender, cara, né? Tem que se virar. Ensinar habilidades para resolver conflito. Então, eu não quero impedi-lo de entrar em conflito, eu quero ensiná-lo o que armas ele tem que ter para quando entrar no conflito, né? Porque o conflito vai acontecer. A hora que eu não estiver mais ali, ele vai trombar na rua. Se ele não aprender comigo em casa, alguém vai ensinar na rua e na porrada, né? Permita que as falhas aconteçam e ensine para as crianças habilidades para a vida. Elas têm que entender como lidar com essas coisas da vida, né? Qual é a conclusão, então? Todos os pais, e isso é absolutamente natural, não há pai e mãe que não seja assim, em algum momento fizeram um pouco além do que deviam para tornar a vida dos filhos mais fácil. Toda vez que eu puder, eu vou fazer isso, cara. Eu sempre vou ajudar. Não importa a idade que ele tem. Meu filho está adulto, quase 40 anos, minha filha com 30 e tantos. Eu vou continuar tentando tornar a vida deles mais fácil, né? Mas tem um limite para isso. O problema é quando a paternidade de helicóptero se torna uma coisa regular e dificulta o desenvolvimento saudável. Ao impedir a criança de trombar com os problemas da vida, eu torno essa criança num ser fraco. Ela é fraca, cara. E a hora que ela for trabalhar e receber um não, você sabe o que vai acontecer. Vai dar birra, vai dar mimimi, vai dar chorinho, ela vai se desmanchar, porque ela vai descobrir que no trabalho, na vida, na luta da vida, não é que nem em casa, onde papai e mamãe dão um jeitinho, né? Então, não tem outro jeito de preparar para a vida a não ser enfrentar os problemas que estão ali. Então, 4 dicas com uma quinta mais interessante. Primeira dica, né? Você faz as coisas para seus filhos. Tem que fazer. Se o filho não sabe como é que você tem que fazer para ele. E aí vem a segunda dica. Você então passa a fazer as coisas com os seus filhos. No primeiro momento você fez para eles, no segundo momento você fez com eles, no terceiro momento você vai observá-los fazendo as coisas, né?
E aí vem o quarto momento, que é quando eles começam a fazer as coisas de forma independente. Então tem uma evolução. O difícil é você parar de fazer para eles, passar a fazer com eles, observá-los fazendo e ficar satisfeito com eles fazendo de forma independente. E a quinta dica, que é fundamental, ouça o podcast Café com Leite com eles, né? O que é uma dica que é legal, porque a gente tem entendido que esse exercício da molecada ouvir junto com o papai e com a mamãe, inclusive alguns temas que são bem pesados ali, ajuda elas a entenderem como é que funciona a sociedade, né? Bárbara, e aí a gente partiu para lançar uma proposta de juntar pais, mães, crianças num lugar em comum, não foi? O que a gente fez? Sim, no Clube Café com Leite. A ideia do clube é justamente isso, juntar os pais que ouvem o Café com Leite, as crianças, e consumirem conteúdos aqui, materiais exclusivos nossos, né? Então, podcasts exclusivos, lives minhas e do Luciano também exclusivas, enfim. Quem participa do clube fica mais pertinho da gente, pode discutir com a gente os episódios e ter acesso a bastante conteúdo. Isso tudo para ajudar a gente a continuar, né, Luciano? A gente tem uma meta aí, precisamos chegar no número 100 assinaturas agora, para a gente continuar com o projeto. Então, por favor, façam parte do clube. O clube tem uma ideia muito legal. Se você entrar no site que eu estou mostrando aqui, que é o podcastcafécomleite.com.br, né? Aliás, eu vou facilitar a sua vida mostrando aqui, ó. Se você estiver vendo no computador e fotografar esse QR Code, você vai parar lá dentro desse site, né? Ele mostra o que é o projeto do Clube Café com Leite. A gente não conseguiu implementar nem um quarto do que a gente se propôs a fazer, porque não tem braços, né? Nós não temos braços para fazer, a gente não tem grana para fazer, a gente não tem financiamento para fazer, a gente não tem como fazer, mas nós estamos aí levando a coisa na medida do possível, né? Bancando conforme dá, bancando com poucas assinaturas, com uma vaquinha que nós fizemos no começo do ano passado, com alguns caras que fizeram algumas doações, caras não, amigos do coração, que fizeram doações para a gente, né? E a gente aos pouquinhos foi levando adiante, mas não conseguiu extrapolar as ideias, porque na hora que você tromba com projetos do tipo assim, nós vamos fazer um almanaque para que quando a gente terminar uma série de episódios falando sobre o caráter, a gente tenha uma publicação que incentive a garotada a ouvir o programa e colorir alguma coisa, preencher, estudar um pouquinho. Essa publicação que sai do digital e vai pro analógico, cara, é dinheiro. Tudo isso é dinheiro. É o dinheiro para fazer, é o dinheiro para imprimir, é o dinheiro para mandar pelo correio. E a gente tromba numa dificuldade que não dá para seguir adiante porque a gente não tem braços, né? Não tem nem gente suficiente para ajudar a tocar. Então, o nosso limite para crescimento, para expansão, tem sido o limite físico, o limite da capacidade de investimento que a gente realmente não tem, né? E mesmo trazendo o nosso primeiro patrocinador, continua ficando difícil, né? Porque, cara, tá complicado, tá tudo caro demais, tá tudo muito complexo, tá tudo muito difícil de ser trabalhado e faz com que a gente, então, tenha problemas para implementar todas as ideias que a gente tem no coração aqui, né? Então, se você puder, o que é que você tem que fazer? Além de fazer como estou falando no comentário aqui, vida longa, legal, obrigado, que legal, vocês são muito bem. Legal, cara, a gente adora elogio, mas pula para dentro. Sabe? Uma característica do podcast, e eu aprendi isso ao longo de 18 anos fazendo podcast, é que o podcast não é um produto feito por uma produtora e lançado no éter para você ver, que nem é um programa de televisão, sabe? Que nem é um filme no cinema, que nem é um programa de rádio. O podcast não é assim. O podcast é uma simbiose. Quando eu lanço ele no ar, eu lancei 60% da proposta, 40% na cabeça de quem está ouvindo. O Café com Leite, então, talvez seja até mais, né? Ele é montado na cabeça da molecada. Então, esse público está todo junto. Tanto que eu termino o Café com Leite falando, olha, aliás, o Café Brasil, né? O Café Brasil é feito por 4 pessoas. Eu, o Lala, a Cissa e você que está ouvindo. Então, tá todo mundo junto. Para estar junto de verdade, cara, você tem que pular para dentro e se transformar num assinante. É um pouquinho de grana, um pouquinho de dinheiro, mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue chegar lá, né?
Já acabou o café com leite pra criança inteligente. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Quem ouviu, ouve outra vez. Já acabou o café com leite pra criança inteligente. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Quem ouviu, ouve outra vez. Esse foi o seu café com leite. Esse foi o seu café com leite. Esse foi o seu café com leite.